Olá a todos. Estarei falando agora um pouco sobre sepsis, né? Em setembro a gente comemora, né, o Dia Mundial de Prevenção à Sepsis, dia 13 de setembro, e é uma aula destinada à importância do reconhecimento precoce da sepsis e o papel da enfermagem dentro desse reconhecimento e da implementação desse protocolo que salva milhões de vidas. Então, eu sou professora doutora, atualmente da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina, na área de nefrologia, né? Participo do COREN, ah, sempre aí implementando diversos cursos. Fui enfermeira do Hospital Geral de São Mateus por 10 anos, na unidade de terapia intensiva. E também fui docente do Instituto Albert Einstein. Tem um livro publicado sobre treinamento de enfermagem de terapia intensiva, da editora Manu. Declaro nesse tema não ter nenhum conflito de interesse. Então, o objetivo dessa aula é entender um pouquinho sobre a epidemiologia da sepsis, porque ela afeta milhões, né, de pessoas do mundo, e porque a mortalidade é alta, e porque poucas pessoas sobrevivem, e desses sobreviventes, muito têm sequelas, né? O que é infecção? Toda infecção é sepse, né? Não, não é. O que é sepse, né? Resposta é disfuncional, né? De uma disfunção orgânica. Então, essa resposta à infecção leva a uma disfunção orgânica, uma resposta aí não adequada. E o que é choque séptico, né? Então, quando essa disfunção orgânica ela é tão grande que leva à hipotensão refratária a volume, né? Então, só o volume não é suficiente para a droga vasoativa. Recordar o que é Quicksilva, né? Então, a maioria dos protocolos acabam incluindo o reconhecimento desse paciente, né? Especialmente pela equipe de enfermagem, pela Quicksilva. Existem outros scores, mil, NILS, o próprio SEARS, né? Que o Willis utilizou há muito tempo. E qualquer um é efetivo, sim, para o reconhecimento precoce. Alguns são mais sensíveis, outros mais específicos. E o que é o SOFA, né? Então, o SOFA Score, ele é importante para realizar o diagnóstico efetivo da sepsis, né? Então, um SOFA maior que 2, a gente consegue abrir, não só abrir o protocolo, porque abrir o protocolo a gente usa o Quick SOFA, né? Mas o SOFA faz essa definição aí de sepsis, junto com a disfunção orgânica, a disfunção orgânica junto com um foco infeccioso, né, confirmado ou suspeito. E aí, como eu faço esse protocolo de sepsis, né? Quais são as etapas? E a gente vai focar nas etapas da enfermagem, o papel da enfermagem. Então, a gente tem esse estudo, né, de doença global, né? E sempre ele é realizado, mas ele nunca engloba a sepsis. Então, eles fizeram essa publicação, né, em 2020, publicado no Lancet, no qual ele vai abordar aí a incidência e mortalidade dessa patologia que nunca foi relatada, né? Então, estimado 48 milhões de casos, né? De sepse e 11 milhões de óbitos, né? Quase 20% de todas as mortes globais são relacionadas à sepse. Tem um custo estimado de cerca de 24 bilhões ao ano. Isso daqui é um mapa mundial, onde você tem as cores mais claras com incidência menor de sepse e as cores mais escuras com incidência maior de sepse. Então, o Brasil fica aqui, né? E a incidência dele em torno de 440 a 540 cada 100 mil habitantes. Quando a gente muda para o próximo diapositivo, verifique que não, a cor no nosso país não muda muito, mas na região da África aqui ela fica mais escura, né? Então, desse para esse slide. Então, é isso, esse próximo slide ele fala da mortalidade, né? Porcentagem de mortalidade aqui em torno de 16 a 20%. E nesses países aqui na sul-africana, a mortalidade chega a 50 a 65% dos pacientes com diagnóstico morre. Segundo a Organização Mundial de Saúde, então, como eu falei para vocês, 48 milhões de casos ao ano e 11 milhões de mortes.
é o que a gente acabou de falar nesse relatório global que foi publicado no Lancet. E quando a gente divide isso por idade, a gente verifica que os extremos de idade, então os indivíduos mais jovens, né, principalmente menor de 5 anos, e os indivíduos mais idosos, são mais acometidos em relação à questão de mortalidade, né? Então, a gente tem cerca de 42% dos casos, eles são em crianças menores de 5 anos e corresponde a 26% da mortalidade. Então, a importância de também ter um protocolo gerenciado aí para a pediatria. Aqui, em relação ao longo do ano, como foi a incidência e mortalidade, então a gente percebe que teve uma redução da incidência, muito relacionada provavelmente à implementação de protocolos. Eu vou pôr meu microfone mais para frente, porque eu meio que escondi ele, mas agora eu estou preocupada em relação ao áudio, se o áudio vai ficar bom. E a gente também teve uma redução, ainda bem, da mortalidade, né? Então, isso está associado a medidas de infecção, quando a gente fala infecção hospitalar, medidas de diagnóstico mais precoce, implementação de antibiótico no tempo certo, né? E a gente teve uma redução da mortalidade. As principais recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde é o diagnóstico precoce e acesso rápido ao tratamento. Prevenção, né, com medidas de vacinação, porque a gente pode ter uma sepse de origem, por exemplo, viral, né? Então, a vacinação é importante. A higienização das mãos, né? Controle de infecção hospitalar, acesso à água potável, né? Saneamento básico, melhorar a vigilância epidemiológica e educação dos profissionais e comunidade para o reconhecimento precoce da sepse. A sepse, então, é estimado que ela é responsável de 1 a cada 5 mortes no mundo. Então, a prevenção é vital, a vacinação, higiene da mão, higiene das mãos, saneamento básico, controle de infecção, né? E a gente sabe que o antibiótico, né? Então, o tempo de administração de antibiótico tem um impacto relativamente alto na mortalidade desse paciente, na sobrevivência. Então, quanto antes for iniciado esse antibiótico, maior é a taxa de sobrevivência do paciente. Então, cada hora indo atrás do antibiótico, aumenta o risco de morte de 0,4 a 7%. E o que que é sepse, né? Que é o que a gente está comentando aqui. É uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção, né? E essa resposta desregulada, nessa disfunção orgânica, ela pode ser pulmonar, cardíaca, ah, pode ser renal, né? Então, a gente vai avaliando conforme o SUS. A primeira definição de sepse, né, veio em 1992. Então, é uma doença, uma patologia relativamente nova, né? Se a gente for parar para pensar, tem cerca de 23 anos, comparado com outras patologias que a gente tem descrição, apesar de ser relativamente nova, né? Então, esse trabalho, até porque o único que a gente for pensar dentro da medicina que está mais relacionado é os médicos de terapia intensiva, mas não necessariamente deveria ser, porque visto que o paciente que entra lá na terapia intensiva já está em choque séptico e muitas vezes não tem mais resposta desse organismo ao tratamento. Eh, mas a descrição, né, do termo que chama sepse, ele vem lá do grego bem antigamente, que significa sepo, vem de sepo, que significa apodrecer, né? Tem uma descrição antiga, mas cuidado com essa patologia, uma definição, ela é relativamente bem nova, né? Então, em 92, 91, 92 veio a primeira definição, falando que essa infecção aí com SIRS, né? Muito provavelmente com a disfunção orgânica, ela está relacionada à sepse, e aí eles veem algumas definições de SIRS, sepse, sepse grave, choque séptico, né? Mas depois, né, na mais recente, não tem essa história de sepse grave, visto que toda a sepse é grave, né? Então, eles tiraram
terminologia de sepse grave, então ficou só sepse, e choque séptico, né? E aí eles definiram sepse como um aumento de 2 pontos, né, no mínimo ou mais, no SOFA, visto que esse aumento de 2 pontos está relacionado ao aumento da mortalidade hospitalar superior a 10%, né? Então, a gente tem uma linha de tempo aí, definição de sepse 1.0 que a gente fala, 2001 sepse 2.0, né, que formaliza a questão do choque séptico, mas continua com SIRS, e em 2016 o sepse 3.0, que fala para a utilização do SOFA maior que 2, né, e o QIC-SOFA aí como critério de a gente verificar esses pacientes para aplicação do protocolo, né. Ah, e aí, uma nova definição de choque séptico. Até atualmente, né? A gente não tem, mas tem uma publicação que comenta, assim, sobre os novos scores, e o Quick-SOFA, mas não tem novas definições de sepse. Então, o que que é infecção, né? Então, infecção é um patógeno, né? Que pode ser protozoário, vírus, bactérias. A gente tem uma maior prevalência nas bactérias. E aí, essa infecção, geralmente o paciente tem, né, ou uma infecção já confirmada, ou uma infecção em curso, ele está internado por um outro motivo e tem uma infecção, um motivo, por exemplo, cirúrgico, ah, uma outra questão, desenvolveu uma lesão por pele, numa internação. Então, mas tem que ter aí uma suspeita, um foco, né, de infecção. Então, a infecção em si, ela não é sepse, ele só vai se tornar sepse se você tiver disfunção orgânica, né? Então, a definição de infecção é um patógeno aí que afetou um rim e deu uma infecção trato urinário, um pulmão e deu uma pneumonia. Então, você tem o critério da própria, né, patologia, pneumonia, infecção trato urinário, né? E provavelmente vai estar aí sendo tratado. A gente fala de sepse quando você tem uma disfunção orgânica e devido a uma resposta desregulatória do organismo a essa infecção. Então, você vai ter aumento de frequência respiratória, hipotensão, alteração do nível de consciência, né, os itens aí do Quick-SOFA, e outras que a gente consegue avaliar mais com os exames laboratoriais, na qual esse paciente, né, se não for aí intervido precocemente, né, diagnosticado, pode ir a um choque séptico, né? Na qual a gente tem uma hipotensão persistente, refratária a volume, né, não responsiva a esse volume, com a necessidade de droga vasoativa. Ah, Então, a gente pensa na infecção, lembrando que essa infecção ela pode ser confirmada ou suspeita, então o paciente não está com infecção, e principalmente quando são sinais assim, não muito direcionados, né, a patologias específicas. Então, eu tô com cansaço, né? Esses não muito relacionados, né? A gente tem o Quicksofa, que ele vai nos ajudar aí a abrir esse protocolo, né? Principalmente pela enfermagem, né? Que é hipotensão de espineia e rebaixamento de nível de consciência. O diagnóstico de sepsia é quando você tem infecção ou suspeita, né? Com a disfunção orgânica, se a gente for pensar o próprio Quicksofa, já mostra alguns tipos de disfunção. E um SOFA, marque 2 pontos, já faz o diagnóstico de sepse. A gente tem o choque séptico, né? Então, quando essa hipotensão não responde ao volume e precisa de droga vasoativa para manter uma PAM acima de 65 milímetros de mercúrio. Essa imagem, ela demonstra, por exemplo, uma comparação do Quick SOFA com o SIRS em relação ao próprio SOFA, que é utilizado aí, o padrão no diagnóstico de sepse. Verifique que o SIRS, né, ele está muito mais próximo a choque séptico, né, a sepse severa, do que ao diagnóstico de sepse, né. E o Quicksilver acaba sendo muito próximo, então ele tem uma sensibilidade melhor do que os Sears, que tem uma especificidade melhor, mas acaba fazendo talvez um diagnóstico mais tardio. Então, o Quicksilver a gente vai avaliar a frequência respiratória,
é maior que 22 incursões por minuto, a pressão arterial, então a pressão arterial sistólica menor que 100 e a escala de coma de Glasgow menor que 15, né? E aí tendo dois itens aí depende do protocolo da instituição, a maioria utiliza dois itens positivos para abrir o protocolo de sepsia. Para ir pensar na sepsia, então, suspeita ou confirmação, né, de um foco infeccioso e a disfunção orgânica caracterizada, né, pelo SOFR score maior ou igual a 2. Quais são as disfunções orgânicas, né, conforme o SOFA, né? Então, a gente pode ter no sistema respiratório, hipoxemia, alteração do nível de consciência, sistema de coagulação com plaquetopenia, aumento da bilirrubina, então, sistema hepático, oligúria ou aumento da creatinina com função renal e hipotensão com sistema cardiovascular. Então, se essa pontuação for maior ou igual a 2, a gente tem o diagnóstico de sepsis. Recordando que quando a gente pensa, né, em infarto agudo do miocárdio, todo mundo sabe qual é a sintomatologia, né, dor precordial, como fazer esse diagnóstico rápido e precocemente dentro da sala de emergência ou mesmo dentro de um posto de saúde, para fazer o encaminhamento desse paciente. Porque a gente sabe que quanto antes ele for tratado, né, com medidas farmacológicas imediatas, cirúrgicas, ou enfim, fazendo essa reperfusão, né, miocárdica, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. Então, tempo é miocárdico. Então, todo mundo sabe esse reconhecimento. Quando a gente pensa no AVE também, o pessoal logo aplica a escala de Cincinnati, verifica se não é hipoglicemia, não é. Então, ele sabe que tempo é neurônio, né? Também pensando no AVC isquêmico, talvez, né? Que é a maioria da parte dos AVCs, e pensando também numa reperfusão ah, desse encéfalo aí, e porque tempo é neurônio, né? Mas quando a gente fala de sepse, as pessoas esquecem ou não recordam, né, que tempo é célula, e a gente está falando de todo o organismo, não de um órgão específico. Então, quanto antes fazer esse diagnóstico precoce, implementar esse protocolo, né, melhor é a sobrevida desse paciente, melhor é o prognóstico dele. Na definição de choque séptico, então, a gente tem uma hipotensão refratária ao volume, então você dá os 30 ml por quilo, esse paciente não melhora, né? Você tem um lactato elevado, né, de 2 mol por litro, 18 miligramas por decilitro, né? E você precisa iniciar a droga vasoativa, noradrenalina, para manter uma PM maior que 65. Quando a gente pensa no foco de infecção, né, o que que é mais prevalente? Então, a gente tem esse slide aqui demonstrando por idade, né, o que que a gente tem maior, e a gente tem, na verdade, a infecção do trato urinário aí mais prevalente na idade mais avançada, né? A pneumonia como principal foco de quase todas as idades, exceto quando passa de 84 anos. A gente também tem infecção de tecido subcutâneo, e de pele como uma causa, né? Que isso é uma coisa mais prioritária da enfermagem, no sentido de dar esse insight, que é que dá banho, que verifica, às vezes a gente tem lesão por pressão, né? E outras causas. E a infecção também intestinal também um pouco menos prevalente, mas também uma das causas. Então a gente tem a pulmonar, que acomete cerca de 40 a 60%, quando a gente pensa em foco, abdominal e geniturinária entre 15 e 30%, e infecção de pele e corrente sanguínea fica aí com uma porcentagem inferior, mas que também é necessário pensar nesse foco. Quando a gente pensa no tipo de patógeno, né, a gente verifica que a principal causa, né, acaba sendo a infecção bacteriana em todas as idades. Perceba que em indivíduos mais jovens, né, a viral e a bacteriana, ela quase tem a mesma proporção devido à questão da imunização, mas após a idade, a viral tem uma prevalência menor, né, comparada à bacteriana. Também temos a infecção fúngica que vem crescendo, né, conforme a idade também. Então, a gente tem
a infecção bacteriana como a principal causa, né, de grãos positivos e grãos negativos, a infecção fúngica, né, vem crescendo, né, sendo até mais prevalente que as infecções virais. Aqui é sobre um pouco sobre a fisiopatologia da sepse. A fisiopatologia ela é bem complexa, né? Mas ela envolve o quê, né? Essa resposta inflamatória excessiva é, desses a esse patógeno, né? Que leva a então esses fatores do hospedeiro leva a medula óssea a uma mielose, né? De emergência, né? E a linfócitos apoptóticos, né? Levando é, uma falta de resposta a esse hospedeiro, né? E lesão endotelial, que também vai levar também a trombose. E isso vai causar também lesões de órgãos-alvos. O pacote de sepsis, então, que é o principal objetivo, na verdade, dessa aula, ele serve para a gente fazer uma implementação rápida da sepsis. Então, isso não acontece do dia para a noite, né? Então, esse pacote de sepsis há um gerenciamento não só interno da unidade, mas externo também, com todas as áreas correspondentes a esse pacote. Às vezes você precisa de um centro cirúrgico, para você pensa numa infecção abdominal, médico, e você precisa de uma cirurgia de emergência. Você pensa na agência transfusional, né? Você pensa com uma resposta rápida, por exemplo, a uma anemia. Você pensa principalmente ao laboratório, que vai precisar dar um backup rápido do resultado dos exames laboratoriais para concluir o score de SOFA. Você pensa na farmácia, que vai precisar te responder rapidamente ou eh, te dar esse kit de antibiótico aí dentro da unidade para conseguir ter uma resposta mais rápida e depois fornecer, enfim, esse antibiótico. Enfim, você tem que pensar na UTI, caso o paciente não esteja na UTI, né? Ah, então a gente precisa de uma comunicação, isso que eu estou falando dentro do hospital, mas fora também, né? Se a gente pensar numa unidade básica de saúde, como ela vai gerenciar esse paciente, como ela vai encaminhar ele. Ah, e aí, geralmente, ele envolve, então, medir o lactato sérico, né? Coletar as culturas antes do antibiótico, lembrando que é o ideal, mas não pode retardar o início do antibiótico, né? E quando a gente pensa no tempo que eles falam de 1 hora, não é para iniciar em 1 hora, é para iniciar na hora. Então, é o tempo de você conseguir preparar o antibiótico, puncionar esse acesso caso não tenha, e iniciar o antibiótico, né? Não é para você esperar 1 hora. Administrar, então, esse antibiótico pensando na infecção potencial, né, desse paciente, então, se é uma pneumonia, se provavelmente é gram positivo, que é gram negativo, ou abordar as duas, ah, por isso que se fala de largo aspecto, eu vou pegar o positivo e o negativo, e depois que vem a cultura, né, a gente elimina um. Fazer essa reposição volêmica aí, com cristalóide, 30 ml por quilo do paciente, e se ele tiver com choque, iniciar rapidamente os vasopressores aí, a noradrenalina. Porque tempo é célula, né? Aqui demonstrando que cada atraso aí na hora da administração de um antibiótico aumenta a mortalidade em 4%. E aí, pensando no protocolo aí do ILAS, né, de sepsi, passando a cada etapa, então primeiro a gente faz esse gerenciamento aí com o QuickSofa ou com o CIRS, como está aqui no protocolo, desse paciente ter um- uma possibilidade de sepse, né? Ah, então ele está com taquicárdico, ele está com temperatura elevada, com hipertermia, né? E que não principalmente com que não está relacionada, né, à patologia de base, né, ou à disfunção orgânica inicial, não, ele internou por outra coisa e agora está com leucocitose, né, então, é, recordando que, assim, o auxiliar técnico de enfermagem tem um papel importante, porque ele que geralmente faz os sinais vitais, né,
Então, abordar isso, né, reportar para o enfermeiro é importante e ele mesmo ter essa autonomia de falar, ó, eu acho que pode ser sepsis, esse paciente está com febre, eu vi de manhã não estava com febre, agora aumentou a temperatura, também está taquicárdico, né? Porque exceto a leucocitose, né, que tem no hemograma aí, o resto a gente consegue ver pelos sinais vitais. Quicksilva também, né? Então, a gente acaba avaliando aí o nível de consciência, a frequência respiratória e a hipotensão. Então, pode ser no lugar do CIRS, o Quicksilva. Aqui ele aborda mais alguns critérios de disfunções orgânicas, então, pelo menos dois desses sinais, né? E um dos critérios de disfunção orgânica, que é o ligúria, alteração do nível de consciência, hipotensão ou hipoxemia. E aí você já coloca quem você acionou de médico aqui. Então, a avaliação médica, ele coloca aqui que a história sugestiva de infecção, né? Se ele tem alguma delas, né? Pneumonia, infecção urinária, infecção abdominal, meningite, endocardite, pele e partes mole. Veja que engloba todas as principais locais, né? Infecções que a gente tem de história dentro da sepse e algumas outras aqui, como a infecção de corrente sanguínea, que também é bem comum junto com a pele e partes moles, principalmente pacientes mais crônicos, com diabetes ou doença renal. E aí ele já fala se afasta a sepse, se ele sim está em sepse, mas ele está em cuidados paliativos, encerra o protocolo, ou se ele é suspeita de sepse choque séptico. Veja que nesse protocolo, né, sugestivo do ILAS, é, o paciente ainda não coletou os exames para o SOFA, né? Então, só dele ter esse critério mais a infecção, o médico já aborda a suspeita de sepsis e já inicia o protocolo, né? Então, ele pede para coletar os exames do kit de sepse, justamente para fazer, né, essa avaliação do SOFA. Inicia já um antibiótico apropriado, geralmente, professora, qual o antibiótico? Então, a CCIH geralmente faz, formula. Também tem dentro do ILAS um manual de qual antibiótico é proposto para cada tipo de infecção, né? Mas isso geralmente as instituições, junto com a CCIH, formulam quais seriam os antibióticos apropriados para cada tipo de infecção. E aqui até 1 hora, lembrando que é menor que isso, né? E aí você põe a data e o horário. E se a hipotensão, né? co- é, Tem a questão da reposição volêmica, iniciar droga vasoativa se for refratária ao volume. E o segundo lactato também, para ver se melhorou esse paciente, né? Então, aqui o kit de sepse, o que que é o kit de sepse? Então, isso já tem que estar preparado dentro da unidade, não é uma coisa que a gente vai, vamos separar agora. Não, o kit tem que estar pronto, porque só, às vezes, separar, às vezes não tem na unidade. Então, se a gente pensa fora da UTI, todos os kits, né? O hemograma e tudo mais, todos os tubos, né? Então, a gente precisa ter tudo preparado, prontinho para poder fazer a coleta, inclusive até a agulha, a seringa, tudo para fazer aquela coleta naquele local para ser mais rápido possível, né? Então, a gente pensa nos exames para fazer o SOFA, tá? A gasometria era opcional, a gente às vezes tem, a não ser se você precisa da gasometria, porque a causa desse paciente aí, ele está com insuficiência respiratória, eu preciso dessa gaso para avaliar PA2 e PCO2, mas hoje ela vem sendo como opcional se for o lactato, é possível coletar o lactato pelo exame venoso, tá? Isso também é importante para a própria enfermagem, que às vezes o enfermeiro tem que ir lá parar para colher essa gasometria. A hemocultura, então, ela é essencial para a gente saber qual é o agente etiológico. A gente sabe que quase metade dos pacientes tem sepse, mas a gente não sabe qual é a causa dessa sepse, qual é o agente. E para a gente poder titular melhor esse antibiótico que foi iniciado, tá? Às vezes a gente precisa de exames adicionais, então, além do exame do sangue aí, do par de hemoculturas, né, para
para coletar aí por protocolo, às vezes é necessário um raio-x, você está suspeitando de pneumonia, uma urina 1, uma urocultura, você está pensando numa infecção do trato urinário, ou até ultrassom e tudo mais. Então, a gente coleta os exames aí do kit de sepse, né? Depois a gente recorda que quanto antes iniciar esse antibiótico, menor a mortalidade desse paciente. Então a gente tem também um kit de antibiótico, às vezes a farmácia é fechada à noite, instituições menores, né? Então, que compõe aí junto com o CCH, junto com a farmacêutica, junto com os médicos, né? Que foi realizado pensando nas principais patologias dentro da unidade, da instituição e de uma forma ampla também para englobar gram positivo, gram negativo, etc. Então, a gente coleta os exames, inicia o antibiótico quanto antes, e aí é o que eu falei para vocês, né? Aqui, por exemplo, o kit de sepsis. Então, igual lá o carrinho de parada, que a gente checa todos os itens, checa a validade, né? Utiliza quando for emergência, a sepsis é uma emergência. E ela tem que ser tratada como tal. Para isso, a gente tendo um kit de sepsia à mão, né, fica mais fácil de gerenciar. Então, na emergência, eu não vou sair correndo, pegar uma epinefrina, pegar o laringo. Não, tá tudo certo lá. É a mesma coisa com a sepsia também, tem que estar tudo certo lá. Isso vai mudar o desfecho do paciente. Depois a gente tem, dentro do protocolo do ILAS, né, a avaliação médica, né? Então, esse exame vai vir. Por isso que eu falei, quanto a antes chegar melhor, mas dentro desse protocolo sugerido, você verifica que você já fez ação de antibiótico, antes mesmo de chegar, esses exames, né? Isso ajuda e melhora a sobrevida. Então, aqui as opções são: o paciente não tinha disfunção orgânica, somente infecção e todas as potenciais aí disfunções desse paciente. A data e a hora da disfunção, necessidade de controle de foco, o foco suspeito, né? E se for cirúrgico, qual equipe foi acionada e como ficou o caso. Então, aqui ele dá se foi sepsis, se é choque, se não é infecção, né? Ou infecção sem disfunção, né? E qual é a conduta, né, desse paciente? Foi UTI, internação, alta ou transferência? E aqui assina tanto o médico quanto o enfermeiro, né? Então, gostaria de agradecer o tempo de vocês de assistirem essa aula e até uma próxima.